Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe pra você que tá ligadinho no canal. Quero falar sobre o mercado da bola que está agitadíssimo, hein? Vamos falar também sobre o Alisson, atacante do Grêmio, que foi oferecido ao Santos, e realmente existe negociação entre as partes e o Alisson pode chegar ao Santos Futebol Clube para 2022. Quero falar também sobre Marcos Leonardo, o que realmente está travando a renovação do Marcos Leonardo com o Santos Futebol Clube, e vamos repercutir também a entrevista do presidente Andrés Ueda ao Guido da TV Santa Cecília, concedida no dia de ontem. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o atacante Alisson do Grêmio tem 28 anos, foi oferecido ao Santos Futebol Clube e as partes realmente estão tratando uma possível vinda do atacante para o Santos em 2022. Conforme apuramos, o Grêmio quer realmente limpar a sua folha salarial, já que a folha salarial do Grêmio é superior a 15 milhões de reais. O clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e realmente o jogador foi oferecido pelos seus empresários ao Santos Futebol Clube. O Santos já está em tratativas com o Grêmio, que aceitaria inclusive ceder o jogador de graça ao Santos Futebol Clube para utilizar o Santos como vitrine, né? Já que o Grêmio quer realmente liberar espaço na folha, até porque o Alisson ganha, conforme apuramos, algo em torno de 300 mil reais, né? E é um salário considerado alto pelo Grêmio. O Diego Souza já foi liberado, outros jogadores já estão sendo liberados pelo Grêmio para que procurem um novo espaço, para que procurem um novo clube. Agora, o Alisson atuou 41 vezes em 2021 pelo Grêmio e marcou apenas 4 gols. Se puxarmos um pouquinho alguns jogos para trás, né, a gente vai se lembrar que o Alisson era muito contestado pelo torcedor gremista, né? Era um jogador que inclusive foi vaiado algumas vezes, tinha problemas com a torcida, era muito criticado por lá e realmente não tem clima para que ele permaneça no Grêmio para 2022. É um jogador que tem uma certa qualidade sim, mas eu não sei se é o momento de o Santos trazer jogadores para tentar recuperar. Eu entendo que o Santos tem que buscar jogadores que venham prontos, que venham para jogar. Será que o Alisson é muito melhor do que os jogadores que já estão na Vila Belmiro? O Santos trouxe alguns jogadores do Grêmio no passado que realmente não estavam tão bem e deu certo, como o caso do Marinho, o próprio Maddson lá atrás, né? Então seria uma aposta também, né? Não é um jogador que chega e realmente será titular absoluto. É claro que tem muita qualidade, bate bem na bola o Alisson. Não é um jogador tecnicamente ruim, não. Longe disso. Mas eu não sei se é o jogador para o momento do Santos, né? O Santos precisa apostar em jogadores que tenham um índice maior de acerto, né? Uma chance maior de acerto. O Alisson seria realmente uma incógnita. Então vamos aguardar. O Santos que inclusive pode ceder alguns jogadores para que o Alisson venha jogar no Santos Futebol Clube. Alguns jogadores que não serão utilizados o ano que vem, como o caso do Bruno Marques e até o próprio Raniel, podem entrar na negociação, né? O Bruno Marques é um jogador que tem o estilo para jogar no Grêmio também e vai ser utilizado como moeda de troca, o próprio Raniel. O Felipe Cardoso estendeu o seu contrato no Japão, não vai voltar mais ao Santos Futebol Clube, portanto é o Santos se movimentando no mercado nacional para realmente se reforçar para 2022. Vamos aguardar se realmente se concretiza a vinda do Alisson para o Santos Futebol Clube. Mas eu quero ouvir a sua opinião aí nos comentários, hein? Quero saber a sua opinião nos comentários. Você gostaria de ver o Alisson, atacante do Grêmio, vestindo a camisa do Santos? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre Marcos Leonardo. Um atacante de 18 anos, ainda vive todo o impasse pela renovação do seu contrato com o Santos. Ele que tem os seus empresários fazendo jogo duro para renovar o contrato. O Marcos Leonardo tem contrato com o Santos até outubro do ano que vem e a partir do dia 1º de maio vai poder assinar um pré-contrato saindo de graça do Santos a partir do dia 1º de novembro, né? Nos mesmos moldes do Caio Jorge, o Santos ainda conseguiu 3 milhões de euros pelo Caio Jorge, mas é uma situação muito parecida. O Marcos Leonardo, a informação que nós temos é que ele quer ficar no Santos Futebol Clube, porém os seus empresários estão batendo o pé por uma multa rescisória baixa. A princípio, pelo que apuramos, os empresários do jogador querem uma multa aproximada entre 10 a 15 milhões de euros. E o Santos
tem por característica renovar os contratos de jovens jogadores por multas acima de 50 milhões de euros. Isso seria um dos problemas e o principal problema da renovação do Marcos Leonardo. Um outro ponto é questões salariais. O Marcos Leonardo quer um salário em torno de 250 mil reais por mês e luvas. O valor de luvas que está sendo pedido nós não temos aqui, mas é um valor também que o Santos também não concorda com o valor pedido, né? A informação que nós temos é que existe uma diferença daquilo que o Santos está oferecendo ao jogador comparado àquilo que o jogador pediu ao Santos Futebol Clube. Então não é só a multa é o principal, mas tem também a questão salarial e também a questão de luvas envolvidas nas negociações. Vamos aguardar em Santos. A percepção que se tem por tudo aquilo que apuramos é que realmente é muito difícil a situação do Marcos Leonardo. O Santos tenta fazer com que o jogador convença os seus empresários que o melhor para ele é ficar no Santos Futebol Clube. Inclusive, o Edu Dracena, em entrevista ao portal A Tribuna, deixou muito claro que o Santos não vai ser refém de nenhum jogador daqui para frente, que o caso do Caio Jorge vai ser utilizado de exemplo. Agora, vale a pena comprar briga com o jogador e com o seu empresário neste momento? O melhor caminho não seria se aproximar do jogador e também dos seus empresários para tentar manter o jogador na Vila, mesmo perdendo alguma questão financeira mais à frente? Eu entendo que sim. Eu entendo que você bater o pé agora e conflitar com os empresários e com o jogador não é o melhor caminho. Infelizmente, a Lei Pelé existe e ela beneficia somente o jogador e seus empresários. Os clubes estão falidos. Agora, diante dessa realidade, o Santos precisa ter inteligência na negociação. Não adianta esconder o Marcos Leonardo agora. Todo mundo conhece o jogador. O jogador já fez gol em Copa Libertadores da América, foi muito bem na fase final do Campeonato Brasileiro, jogou a Revelations Cup pela Seleção Brasileira, foi artilheiro, eleito o melhor jogador da Seleção Brasileira. Então, para que esconder o Marcos Leonardo agora? Esconder para quem? Não adianta. Os grandes empresários do futebol europeu conhecem o jogador, tem vídeos aí rodando pela internet no mundo todo. Então, não é uma estratégia inteligente colocar o Marcos Leonardo de lado. É preciso sim mostrar para ele que o Santos fez muito por ele, que ele vai continuar jogando e realmente tentar convencer o staff do jogador e o jogador que o melhor caminho é permanecer na Vila. Inclusive fazendo um plano de carreira para ele, né? Um plano de carreira para ele, nos moldes que o Laor fez com o Neymar lá atrás, que depois acabou realmente não dando tão certo, porque o pai do jogador acabou, de alguma forma, ganhando muito dinheiro e o Santos não. Mas o plano de carreira proposto ao Neymar foi muito interessante, né? A ideia foi muito boa. Eu acho que o Santos precisa fazer algo muito parecido com o Marcos Leonardo para manter o jogador. Conflitar com os empresários e com o jogador, na minha opinião, não é o melhor caminho. Mas eu quero te ouvir nos comentários sobre tudo isso. Meus amigos varandeiros, o presidente Andrés Ueda ontem deu entrevista ao Guido Bertolomazzi na TV Santa Cecília e falou sobre o momento do Santos Futebol Clube, falou sobre contratações, não deu muita expectativa positiva ao torcedor, disse que o ano de 2021 foi muito difícil e que o ano de 2022 vai ser igual ou até mais difícil do que 2021, ou seja, o torcedor realmente que ouviu o Andrés Ueda ontem não ficou com tanta expectativa assim, falou de contratações pontuais, que o Santos realmente vai trazer 3, 4 jogadores pontuais para 2022, até aqui somente 2 contratações. Eduardo Bauerman, zagueiro do América, chega ao Santos por um contrato de 3 anos, e também Bruno Oliveira, meia da Caldense, que jogou pelo Vitória, vai chegar para o Santos com um contrato de 1 ano de empréstimo, né? Nenhum dos dois nomes ainda foram oficializados pelo presidente Andrés Ueda, que mais uma vez ressaltou que as negociações são tratadas de forma sigilosa e ele só divulga quando o jogador tiver contrato assinado com o Santos Futebol Clube. Agora, o presidente Andrés Ueda deixou muito claro que não tem nenhuma negociação com o Cano, conforme o Varanda já havia antecipado, o Varanda já havia batendo nesse ponto, que Santos e Cano não tinham absolutamente nada. E realmente o Rueda confirmou essa informação. O Santos tentou realmente o William Bigode, tentou o Gilberto do Bahia, e as questões financeiras
atrapalharam as negociações com ambos. Então, tá aí, as informações trazidas, nada muito relevante, nada realmente que o torcedor ainda não saiba. O presidente Andrés Rueda permanece aí trabalhando para que o Santos possa ter um time competitivo em 2022. Agora, ressalto, até aqui o Santos está muito lento no mercado, né? Essa é a grande realidade. Estamos vendo o Fluminense se movimentar, o Corinthians, o Palmeiras, o próprio São Paulo agora se movimentando também, tentando Douglas Costa, e o Santos muito lento, nos mesmos moldes de 2021, tá certo? É isso, meus amigos varandeiros, informações do Peixe. Para você que tá ligadinho no canal, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever na varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu galera, tchau!